Fala, porcada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O Verdão venceu o Ceará ontem em casa por 2-1 de virada. 3 pontos importantíssimos, né, cara? Vamos acompanhar o pessoal aqui do All Sport falando a respeito desse pós-jogo. Também vamos acompanhar aqui o Danilo Lavieri falando a respeito da contratação do Carlos Miguel, né? Ex-goleiro dos Gambá aí. Família, e vamos acompanhar aqui também um pouco da repercussão do pessoal do F360 após essa partida de Palmeiras 2, Ceará 1 lá no Allianz Parque, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e isso fortalece muito o canal, fechou? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas Danilo, vamos lá. É copo meio cheio, copo meio vazio. Ganhou. Tá lá na cola. Não jogou tão bem, teve questão de arbitragem, teve bomba. E aí, teve o Abel reconhecendo um erro. O saldo final, para mim, é positivo. Se você considerar que o Palmeiras... Tem o Carlos Miguel na jogada aí também, né? Pode falar tem também. o Carlos Miguel, O saldo para mim é positivo se você considerar que o Palmeiras vem de uma eliminação traumática para o seu principal rival, que balançou toda a estrutura, que fez a torcida xingar o Abel, que fez a torcida xingar um por um dos jogadores, que fez a torcida fazer esse ato de terrorismo que a gente viu abrindo o programa. O Palmeiras saiu atrás num primeiro tempo e que teve toda a posse de bola, mas não conseguiu fazer absolutamente nada com o Ceará. E aí o Ceará, no primeiro chute a gol, fez 1-0. E dali pra frente, o estádio já começou a xingar de novo, reclamar, e eu falei, vai perder. E aí tirou forças para vencer, para fazer a virada. Saldo positivo para mim, não só pelos 3 pontos, mas também porque o Abel, pela primeira vez, acho que nos últimos tempos aí, colocou um time com Vitor Roque e Flaco Lopes jogando junto. Eu achei boa a reação da equipe quando ele fez essa mudança tática e achei melhor ainda ele na coletiva admitindo que essa é uma possibilidade dele jogar para as próximas partidas, já que o Palmeiras, nesse 4-3-3 tradicional que a gente está acostumado, não tem rendido o futebol que a gente espera. Porque o Facundo às vezes não está bem, ou porque ontem, como foi ontem, o Sousa não estava bem. E aí, quando o Abel faz esse 4-4-2, foi um bom jeito de o Palmeiras jogar. Uma boa atuação do Flaco, como disse nosso amigo aí no Superchat agora há pouco. Então eu tiro do copo, eu acho que é para o copo meio cheio. Ontem, novamente, a gente viu protestos da torcida. A organizada xingou de novo a diretoria e xingou o Abel e xingou os jogadores. E aí houve uma reação ainda maior de boa parte do estádio xingando a torcida organizada, o que deixa bem clara a divisão que tem no momento no estádio. Não querendo dizer que a torcida organizada não tem importância, né? Nada disso, apenas mostrando, explicitando que não é um consenso que é assim, o estádio largou a mão do Abel, o palmeirense largou a mão do Abel. Não, há uma divisão e aí a gente precisa ver. O Abel falou na coletiva, né, vai ser difícil explicar para minhas filhas. E na hora que ele estava falando isso, eu lembrei que quando ele desistiu do contrato que ele assinou com o time do Catar, o motivo dele ter desistido foi também a família. Então a gente sabe que a família pesa muito nessa decisão do Abel. Fato é que, eu insisto, ele tem que fazer esse time jogar bola. Talvez no 4-4-2 com Vitor Roque e Flaco Lopes seja uma alternativa. E gostei também da parte da coletiva que ele fala sobre o arcaico. Eu repito aqui a mesma coisa que disse quando vi Palmeiras e Corinthians e falei do lance inconclusivo. Não dá para a gente ficar vendo esses milímetros decidindo pontos. Seja na Copa do Brasil, seja no Cruzeiro e Ceará, no São Paulo e Fluminense, ou agora no Palmeiras e Ceará de novo. O que muda é a vítima, o que muda é quem está reclamando. E sobre o pênalti, estou com o Juca, estou com o Condé, técnico do Ceará, que também admitiu para ele que foi pênalti. Acho que não tem muita reclamação nesse lance. Agora, do VAR, sim, é o lance inconclusivo que a gente vai ver a cada rodada. Na próxima rodada, certamente, a gente vai ver outra vítima. O que muda de rodada a rodada é a vítima. A gente vai mostrar daqui a pouco a análise de alguns árbitros que foram ouvidos aqui pelo UOL, mas antes quero passar a bola para o Arnaldo sobre o que foi mais importante nessa história do Palmeiras. Protestos, vitória, Abel reconhecendo que pode ter tido um erro, é o Carlos Miguel, corintiano, esqueci de falar do Carlos Miguel, é verdade. E aí, tá vindo mesmo, né? Não, desculpa, Arnaldo, só para falar, o Carlos Miguel, Palmeiras começou essa conversa no meio da semana passada, já chegou num acordo, tem acordo com o Nottingham e com o próprio Carlos Miguel, e vai oficializar aí nessa semana a contratação do goleiro. Eu acho que é uma boa contratação, um goleiro de 26 anos que saiu bem tecnicamente do Corinthians, né? Mal no aspecto de ambiente, estava encostado lá no Nottingham e aí o time avisou que já não ia contar com ele. Eu acho que é uma boa preparação para o futuro, visando que o Lomba sai no final do ano. E aí o Palmeiras fica com o Everton, Carlos Miguel e mais algum goleiro da base, precisa ver quem vai ficar lá.
mas é uma boa preparação. O Palmeiras que insiste, né? Que é um bom sinal de planejamento, já tinha feito, já está fazendo isso agora com o Kelvin, já sabendo que o Marcos Rocha vai sair, tinha feito isso com o Evangelista, sabendo que o Rios ia sair. Eu acho que é um bom sinal de planejamento da diretoria do Palmeiras. Gostei da contratação do Carlos Miguel. E aí, Arnaldo? Agora, se levar esse rapaz para jogar em Itaquera, será provocação. Não deixaremos ele entrar. Podia fazer a estreia, Palmeiras e quarta rodada, eu acho, do segundo turno. Podia ser a estreia lá em Itaquera, hein, Juca? O que você acha? Vai tomar um frango. Ele saiu mal Dia do Corinthians. 31 já, né? hein, Corinthians, jogo do Corinthians. Mas fala aí, Arnaldo. Falando em ex-goleiros do Corinthians, o Cássio também deu uma declaração boa ontem, depois do Cruzeiro e Santos, para a gente ficar atento. Bom, podemos pegar pelo... Você falou tantas coisas envolvendo o Palmeiras, vamos pegar pelo Carlos Miguel essa última situação do Danilo, do time que está sendo preparado para o futuro, e é assim que o Palmeiras investiu para 2025, né? Jogadores jovens, prioritariamente, com um projeto não só para 2025. E aí, tem uma coisa que não casa. A gente não sabe se o técnico, que está indicando, avalizando todos esses jogadores, vai ficar, né? Se ele tem mais 5 meses, 4 meses de Palmeiras, e tudo que ele vem falando e acontecendo indicam que ele não ficará, como o Danilo disse, né? A questão da família, a questão das filhas, o xingamento, a falta de paciência. Então o Palmeiras está se planejando para o futuro, e assim tem que ser, mas possivelmente não vai ser esse treinador que comandará esses jogadores que estão chegando em 2026. Até lá, até o final do ano, como disse o Danilo, e acho que essa é a situação, não é só Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras e Corinthians pesa muito, o Abel conseguir transformar a quantidade de ótimos jogadores que o Palmeiras contratou num bom time de futebol. Isso não aconteceu até agora. Não é um time desprezível, porque ele consegue, pelo histórico, pela consistência, regularidade, sempre pontuar de uma forma ou outra. Tanto que ele está na briga pela liderança do brasileiro sem jogar bem esse campeonato. Né? Ele não jogou bem esse campeonato até agora e está na briga pelo título. Na Libertadores, acho que ele jogou bem, né? O jeito Libertadores, a fase de grupos, é o que tem a melhor campanha, vai entrar com as vantagens a partir aí do meio de semana para a Libertadores. Na Copa do Brasil, ele caiu por um rival que jogou melhor que ele. E aí, vamos lá, vamos agora ao segundo aspecto, o aspecto emocional, o atentado e tudo mais. O atentado e a repercussão, como ele diz na entrevista, em relação às outras eliminações, como o São Paulo para o Atlético do Paraná. O Abel, ele pode ser irônico quanto ele quiser, mas ele não consegue, ou ele ignora de forma estratégica sempre o contexto nas declarações dele, né? Por que o Palmeiras é mais cobrado que o São Paulo hoje? Na opinião de vocês? Porque tem mais condições. 500 milhões a mais. Porque tem mais condições, né? De ser um time protagonista, de vencer seus adversários, de jogar bem com... É aquilo. O São Paulo tem investimento zero em jogador e o Palmeiras tem investimento não sei lá quanto. Qual a caixa agora, Danilo? Eu não sei. Está quase em 600 já. Quase em 600. Então, 600 milhões de reais contra zero em direito federativo, acho que implicam uma expectativa ao menos maior, né? Então, existe a expectativa em relação ao Palmeiras, como em relação ao Flamengo, como em relação ao Botafogo, aos principais, e depois a gente vai falar do Santos, que sai bem por fora dessa discussão de quem investe, a gente espera bastante. Existe a maior expectativa em relação a quem investe mais, e o Palmeiras está aquém, né? E aí eu acho que o que tem machucado ele é a falta de colo da torcida do Palmeiras, de compreensão da torcida do Palmeiras, como a torcida do São Paulo tem demonstrado há uma década, por exemplo. Isso machuca mais o Abel. O Juca falou sobre isso. Não sei o quê. Teve sequela a eliminação do São Paulo. O goleiro não voltou para o São Paulo, foi embora para Caxias do Sul. Certo? Imediatamente. Agora, a torcida do São Paulo foi lá, 40 mil pessoas, incentivar o time contra o Vitória. Não para jogar pela liderança como está o Palmeiras, para jogar pelo limbo da tabela. Né? Existe uma compreensão, uma conexão maior da torcida do São Paulo com o time dele hoje e do Corinthians também, do que o Palmeiras. E isso talvez choque o Abel, né? Nesse mundo das rivalidades paulistanas. Talvez ele imaginasse que por tudo que... Ele sempre cita isso, né, Danilo? Sim. Por tudo que ele fez pelo Palmeiras até hoje, ele fosse tratado com uma... E é bom lembrar que a torcida aplaudiu o Palmeiras quando caiu para o Flamengo e para o Botafogo.
Vamos lembrar, né? Não é que é sempre assim. Eu acho que nesse ano, o Palmeiras, ou do ano passado para cá, é um acúmulo de coisas, o Palmeiras está devendo e o Abel também, como treinador de futebol. E aí, em relação à questão da arbitragem, que ele também sempre cita para lá ou para cá, acho que aconteceu uma semana depois e tal, a arbitragem brasileira é a mesma, desde que esse maldito VAR veio ao país, né, como diria o Trajano. A arbitragem brasileira já trocou o comando 3 vezes, ela é inimiga do gol, então ela fica procurando coisas para anular gol, e ela é amiga do pênalti. Essa é a arbitragem brasileira com o VAR, desde que o VAR chegou. E mais, os caras que comandam o VAR, e são vários, tem um comandante do VAR, são covardes, porque eles não aparecem. Você mal sabe o nome do cara. Então, agora, segunda de manhã, nesse frio aqui, se o cara estiver em São Paulo, ele está tomando um cafezinho tranquilamente dele na padaria. O árbitro não. O árbitro está com a cara dele ali. Ele está no estádio, está com um monte de gente falando no ouvido. Então, quando o VAR intervém numa situação para dar um pênalti, ele precisaria ter muita convicção. E hoje que a gente fala... Depois a gente vai falar do lance do Cruzeiro e do Santos. Wilton Pereira Sampaio, sim. Alguém ouviu que o VAR, o fulano, porque é fulano, não passa nenhum nome dele. O fulano falou para o Wilton Pereira Sampaio ir ao VAR, ou no jogo do Morumbi, pro péssimo Bruno Arleu ter ido até o VAR. O VAR brasileiro é covarde, não tem cara. Covarde. O Rodrigo Sintra. O Rodrigo Sintra, que é o comandante da arbitragem, é covarde, não aparece. Quando tento fazer... Para mim, a minha missão jornalística é mostrar a cara do Rodrigo Sintra todos os dias e mostrar a cara do VAR e o nome do VAR. Porque eles interferem no jogo e no dia seguinte está tudo bem. Né? Eles não têm essa pressão que o árbitro tem, que o técnico tem, que o time tem. É muito cômodo. É uma indústria, né? E é uma indústria falida. Não em termos financeiros, falida em termos morais e de repertório. Não tem tanto cara preparado para operar VAR ou para dar palpite. E é um monte de palpiteiro no jogo, cara. Então, se você, no Brasil, nunca teve aquela coisa, mínima intervenção, nunca teve, que a decisão do árbitro em campo seja respeitada e o VAR consiga melhorar na coisa técnica, na linha, né? na bola entrou ou não, porque dar mais interpretação ao jogo é tudo que a gente não precisa. E os caras do VAR são os caras mais folgados e covardes que existem. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, com a virada do Palmeiras para cima do Ceará, vamos ouvir Abel Ferreira. Vamos lá. Estou aqui para ser solução. Fico muito contente por sentir que a nossa Presidente, o nosso diretor e a nossa torcida confia no treinador e no seu trabalho. Portanto, o meu foco, único e exclusivamente agora, não é pensar no Abel, é pensar naquilo que é melhor para o Palmeiras. Quando chegar a casa, hoje vou perguntar, as minhas filhas vão me perguntar o que é que se passou. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. Elas estão aqui comigo já há muito tempo e não entenderam. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado, a torcida. Mas como hoje é dia dos pais, elas seguramente que me vão presentear e abraçar como sempre fazem. E é verdade, no final, se no jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico, hoje se calhar o nosso adversário pode falar do mesmo. Há muita coisa que temos que melhorar. Essa eu concordei com o professor. O Ceará pode reclamar também da mesma forma que o Palmeiras reclamou. É o que eu falei aqui e repito, já falei várias vezes. Os times vão ser beneficiados, vão ser prejudicados, vão reclamar, vão comemorar. Ontem o Palmeiras comemorou pelo gol anulado ali por milímetros do Ceará. Já falei várias vezes que eu não gosto. É um trabalho contra o futebol, contra a essência do jogo, contra o momento mais importante que é o gol. Mas, se essa é a regra do momento, né? Anular por milímetros, por fio de cabelo, tá aí o Ceará. Sofreu ontem com isso e o Palmeiras comemorou a virada com o gol do Tigrinho, professor Celso. Tava da hora, né, do Tigrinho ser fundamental. Sobre essa questão das linhas, o que pega é que existe um antídoto para isso, né? Já existe um impedimento automático. E a CBF até falou que
esse brasileiro teria, depois não falou mais nada. Eu acho que é um negócio que movimenta milhões demais para a gente ficar fazendo essa economia porca. Se tivesse um impedimento automático, acabava toda essa história. Olha, É o semi, né, que eles chamam, não é semi-automático? É semi-automático. A olho nu, eu até acho que estava impedido mesmo. Como acho que no caso lá do primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras também estaria. Mas a gente tem condições de estabelecer isso, né? E aí, o pênalti? O pênalti também há uma certa discussão a respeito do fato do jogador estar caindo, né? Claro que ele aumenta ali o espaço. Aquela mão impede que a bola passe. Critério, professor, esse é o problema. Esse tipo de Então. pênalti eles dão quando querem. Ontem eu estava assistindo de manhã ao Crystal Palace contra o Liverpool. Teve um lance muito semelhante, que a bola bate na mão do McAllister. E o jogo é paralisado para análise, mas o VAR nem chama. A gente tem o lance aí? A gente vai colocar aí, até para a gente comparar como é diferente, né, o tipo de arbitragem no futebol europeu. Pelo menos eu percebo isso, não sei se vocês concordam. Por exemplo, lá nem foi chamado o árbitro. Pesos e medidas diferentes. Porque eles não dão esse tipo de pênalti. Aqui, tudo bem, se aqui é diferente, mas aqui é diferente quando querem. Aí é diferente. Ontem o Palmeiras comemorou porque o árbitro deu pênalti e tal. O Palmeiras amanhã vai ficar bravo porque vão dar um pênalti desse contra o Palmeiras ou vão deixar de dar a favor, porque não há critério. Isso que mais me incomoda e me irrita, não há critério. É diferente dentro da diferença, né? Agora, critérios à parte... Desculpa, professor, vai colocar aí você fala. Vai colocar o do McAllister, que seria um pênalti a favor do Crystal Palace. E aí a gente já vê na sequência também esse marcado a favor do Palmeiras. Pode rodar aí, olha o técnico Léo Condé tá bravo. Ali o professor Abel Ferreira falou. É o Breler que tá chamando lá. É o Breler. Olha aí, professor, para você. No replay vai dar para ver direitinho. O técnico já está reclamando. Aí, não é mal? Aqui no Brasil dariam ou não? Seria marcado. Ainda mais do jeito que ele pulou com a mão assim. Fatalmente seria marcado. Movimento antinatural, diriam. Sim. Agora, o que é um movimento natural? É o cara saltar aí com o braço esticado? Olha, o do McAllister para mim é mais pênalti. Sim. Não é? Ele pula com o braço estendido. Sim. O William Machado tem ainda a desculpa de que ele está no... Esse aí está no movimento mais natural, o braço para baixo. Dúvida. Concorda ou estou falando bobagem? Não. A bola quica no chão antes, olha aí. Eu não daria pênalti nesse lance. Então. E no lá do Liverpool e Crystal Palace, do McAllister? Então, se for por essa lógica do movimento antinatural, quem pula com o braço esticado, de certa forma, corre esse risco. Mas ainda assim, ter um critério ultra rigoroso para marcar a penalidade dessa. Um lance que acontece, o jogador vai subir, precisa dos braços para se equilibrar. O VAR poderia ter chamado aí o árbitro para analisar o lance, nem chamou. O árbitro viu no campo, estava ali, ele é uma autoridade, segue o jogo, é interpretativo. É uma pena isso. Não é diferente? Eu não estou falando só do jogo. Eu não estou falando só do Palmeiras e Ceará, eu estou dizendo assim, em geral... No Brasil, há muito mais intervenção nesse tipo de lance. O VAR é muito intervencionista no Brasil, mas eu acho que foi pênalti. Pelos critérios que existem hoje, ele interrompe a trajetória da bola. A grande diferença é a consequência do lance. No lance da Inglaterra, embora a bola tenha batido na mão do McAllister, ela se oferece para o Sarr, né? Para o Sarr finalizar. Ele meio que ajeita a bola para o atacante. Aqui no lance do Palmeiras com o Ceará... A bola, o braço está aberto e ele intercepta a bola. Ele bloqueia, ele aumenta. Mas não foi desse jeito que você falou, não. Ele não faz assim, não. Ele está assim, a bola bate no chão e bate nele. Ele não faz esse movimento. Ele está vindo, ele bate na bola, ele intercepta a bola. Se é intencional ou não, impossível a gente dizer. Impossível. Se ele queria ou se ele não queria. Mas a intenção... Ele estava desequilibrado e tal. Só que a intenção nem sempre é definitiva. O fato é que ele toca com a mão na bola, a mão não está grudada no corpo e ele faz o bloqueio da jogada. Mas a bola para ali. O da Inglaterra também é muito. Não é, Abel. Como não é?
tô falando aqui, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu acabei de falar. A bola bate na mão do McAllister e cai na frente do Ismail Assar para fazer a finalização. Tem nada a ver isso. Claro que não, claro que nada tem. Nada a ver daí que cai. Qual é o efeito? Pênalti do mesmo jeito, do jeito. Qual é o efeito do toque de mão na jogada? Um intercepta a bola, o outro permite ao adversário fazer o gol. Agora, eu acho que a própria regra, no afã de especificar demais, ela acaba especificando de menos. Por exemplo, pela regra, se bate em alguma outra parte do corpo e no braço, o cara está isento do pênalti, certo? Sim. E por que isso não vale também para o kick no gramado, como foi nesse caso? Qual é a diferença de quicar no gramado ou quicar no cara? A surpresa não seria a mesma? Mas então aí você começa... Cara, né? Distância curta. Mas o gramado é o gramado, gente. Detalhe. Mas o gramado, o corpo do cara... O corpo do cara, quando ele tenta chutar a bola, erra. Não, nem sempre. Nem sempre. Quando ele tenta chutar a bola, erra e bate na mão dele, se bate em qualquer acidente. parte do corpo involuntariamente, também é considerado um acidente. Mas então, é um acidente. Eu tenho saudade da bola na mão e da mão na bola, se o cara quis ou não. Era tão simples. Também tem. Isso era a coisa mais simples. Mas é muito mais fácil. Isso ocupava 2 linhas. Tinha esse monte de coisa. 2 linhas na regra. Espaço corporal, Aí braço pra lá, braço estendido, bateu aqui, bateu lá, só complica. Esse é um problema da sociedade. Da sociedade? Porque Sociedade futebolista. Esportiva Palmeiras, no caso. Da sociedade geral. Em geral. Como assim? Porque isso dá ao árbitro de campo a capacidade de interpretar, ou seja, de arbitrar. Ele vai dizer, olha, percebi uma intenção ou foi uma coisa que ele não queria, a bola bateu na mão dele. E segue o jogo. Ele interpreta, ele arbitra. E hoje, cada vez mais, você quer impedir que as pessoas que estão lá para fazer isso façam, executem. Então, você cria uma série de regras. Isso acontece no carnaval, acontece na política, acontece em um monte de lugares. Botar na caixinha. Então, o cara chega no carnaval, tem uma coisa absurda que acontece no carnaval de São Paulo, por exemplo, só para tentar dar um paralelo, que é o seguinte, você abriu um buraco na escola. Aí, eles definem o seguinte, ao lado da pista tem umas grades assim, né, que separam a pista do público. Aí o cara tem que contar, se passou de 10 grades, não é possível. O cara tira ponto. Mentira. Que aí o cara fica, tem até uma imagem esse ano, do cara contando 1, 2, 3, 4... Ele não está entendendo, assim, o mais importante é saber se aquele espaço prejudicou o foi andamento. Um espaço que realmente foi sentido, foi percebido pelo público como algo ruim. Às vezes passa um pouquinho, mas está ali na empolgação, o cara está dançando. Não... 10, e até o jurado, eu acho que era uma jurada, lamenta, vou ter que tirar a ponta, estava tão bonito e tal, mas eu contei aqui. E o futebol é a mesma coisa. Olha, eu não queria dar pênalti, mas a regra diz, porque se ele abrir o braço aqui, se bater no seu... Então se criou uma série de regras, de determinações aos árbitros, para tirar deles o arbítrio. A gente acabou de acompanhar aqui, então, os cortes do programa do All Sport, né? E também do pessoal da ESPN aqui, do F360. Ambos falando aí sobre arbitragem, sobre pênalti bem marcado, mal marcado. Linha de impedimento, que ontem aconteceu a favor do Palmeiras, ou contra o Ceará, no caso. Como havia acontecido com o Palmeiras no primeiro jogo da ida lá, né? Contra a Gambazada da Copa do Brasil. Essa linha aí, cara, mal traçada. Impedimento por milímetros. É uma parada muito complicada que acontece na arbitragem do Brasil, né, família? Essa que é a verdade. E o pênalti, pra mim, foi bem marcado, sim, cara. O pênalti, pra mim, pode ser até discutível, porém, a bola bate no gramado e o jogador leva a mão à bola, mesmo que sem intenção, ele impede que a bola siga, porque ela ia seguir em domínio do Flaco Lopes, entendeu? E pênalti bem marcado, na minha opinião. E o Flaco bateu muito bem, bateu confiante. Já tava decidido antes de bater, ele já... Quando o juiz apita, ele já vai, já nem espera, tá ligado? Bateu muito bem, quase que no ângulo ali, né? Bola forte no alto, no canto do goleiro. E, mano, Vitor Roque, cara, eu quero terminar esse vídeo com a imagem do Vitor Roque aqui, do Insta do Vitor Roque, porque ele fez mais um gol, o gol da virada, né? O gol da vitória. E, cara, é incrível o quanto eu fico feliz quando esse moleque faz gol, mano. Não sei se com vocês acontece também, mas o que eu torço pra esse moleque dar certo não tá escrito, família. E é muito gratificante ver ele fazendo gol, ver ele feliz, ver ele sorridente, sem aquele semblante de preocupação que nem ele tava há alguns tempos atrás, né? É muito da hora, cara. E o moleque tem que jogar bola mesmo, tem que fazer gol. É o que tem jogado melhor aí atualmente no elenco da parte ofensiva, né, cara? Ele briga todo jogo, ele luta sem parar, ele é raçudo, ele vai pra cima, não desiste de nenhuma bola. Ele cansa o zagueiro, cansa o goleiro, ele, cara, tá em todos os lances ali na pressão alta.
É impressionante o vigor físico desse moleque aqui, família. Enfim. Então, família, essas foram as notícias de hoje aqui, beleza? Palmeiras 2, Ceará 1. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do lance do pênalti. Para vocês foi pênalti ou não? Palmeiras precisa melhorar ainda o futebol, mas esses 3 pontos foram importantíssimos. Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na TV. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos. Dá essa moral pra gente aí. E deixa o seu like também, porque isso fortalece bastante aqui o vídeo, beleza? E faz com que o canal seja apresentado para mais palmeirenses ainda, fechou? Então até o próximo vídeo, família. Avante palestra. Os Porcos é louco. É nóis.